O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sempre ele, voltou a transformar um problema econômico concreto em peça de retórica política, ao afirmar que o Brasil está sendo sancionado pelos Estados Unidos simplesmente por ser mais democrático que o seu agressor. A declaração, além de simplista, beira o populismo barato e revela mais preocupação em criar uma narrativa ideológica do que em apresentar soluções reais para o impacto devastador do tarifaço norte-americano sobre as exportações brasileiras. Veja como ele disse. Dizer que nós estamos numa situação muito inusitada, presidente, porque o Brasil é um país que está sendo sancionado por ser mais democrático do que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil. Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis nesse país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro, mas infelizmente com o apoio de alguns setores radicalizados. Talvez o ministro esteja muito mal informado, e vale a pena a gente lembrar que só a questão da imigração, né? Da imigração. Daqui a pouco a gente vai falar sobre outras coisas com o jurista André Marcília. Mas você lembra quando o governo brasileiro estava mandando de volta os médicos, daquele programa Mais Médicos, os cubanos que pediram asilo, que ficaram aqui, o governo brasileiro estava prendendo e deportando, mandando de volta? Pois é. Será que o ministro não sabe disso? Ao insinuar que as tarifas impostas pelos Estados Unidos são motivadas por uma suposta punição à democracia brasileira, Fernando Haddad tenta deslocar a responsabilidade do governo Lula na condução da política externa e comercial, transformando um tema técnico que exige negociação firme e pragmática em combustível para discursos inflamados e divisivos. Essa estratégia, no entanto, não gera resultados concretos para o agronegócio, a indústria e milhares de trabalhadores que sentirão no bolso os efeitos das barreiras comerciais. A fala do ministro também é diplomática e economicamente perigosa, para não dizer completamente errada. Ao atacar o principal parceiro comercial fora do eixo BRICS, o Brasil se isola ainda mais em um momento de tensão internacional tão grande, em vez de buscar pontes que possam mitigar os danos. Pior ainda, o discurso esconde a falta de um plano efetivo para lidar com o problema, e a única saída apresentada até agora pelo governo Lula são linhas de créditos, que na prática endividarão ainda mais as empresas prejudicadas. Enquanto Haddad joga para a plateia, a crise avança. Empresas veem mercados se fecharem, a confiança internacional no Brasil se desgasta e o governo segue alimentando uma retórica que serve apenas para consumo interno. Marcília, isso é muito perigoso. Primeiro, o ministro tentou culpar o deputado Eduardo Bolsonaro pelo cancelamento daquela reunião que ele teria com o secretário de Tesouro americano. Agora vem com essa, de que o Brasil é mais democrático que os Estados Unidos, que nunca caçou ninguém, que nunca perseguiu ninguém, que o Brasil nunca calou ninguém da oposição. Em que mundo esses caras estão vivendo, Marcília, na sua opinião? Eles estão vivendo no mundo em que eles acreditam que a Venezuela é uma democracia, eles estão vivendo no mundo em que eles não chamam Cuba de uma ditadura, eles estão vivendo no mundo em que o parceiro ideal deles é a China, eles estão vivendo no mundo em que a Rússia é um parceiro adequado, em que, inclusive, o próprio Lula, numa conversa com o Putin, chegou ao cúmulo de falar em usina nuclear, né? Até o sinal foi cortado na Rússia. Imagina, até os russos falaram, opa, agora acho que o Lula
pegou pesado demais. É nesse lugar, né? Pessoas completamente incapacitadas de enxergar a realidade, ou enxergando o seu próprio mundo como se fosse o mundo de todos nós, né? E fora, eu ainda nem percorri ali a Ásia, não cheguei ainda na Arábia, não cheguei nos países com os quais o ministro, o vice-presidente Alckmin chegou a dialogar ou sentar. Então, assim, o Lula e o Haddad, a gente tem que entender o Haddad no seguinte ponto, né? O Haddad, ele é uma pessoa sem personalidade própria. O Haddad, ele faz o que mandam. O Haddad, ele simplesmente é um pau mandado. É nesse lugar que ele está. Infelizmente, porque o ministro da Economia deveria ter autonomia suficiente, conhecimento de causa suficiente, né, para, enfim, ensinar ao Lula alguma coisa. Mas é o contrário, ele é alguém manipulável ali, não é de hoje. Vamos lembrar, quando o Lula esteve preso, o Haddad fez esse papel subalterno que muitos outros não toparam fazer à época, inclusive o Ciro. Então, é necessário que a gente entenda que o Haddad é esse bichinho de estimação, de alguma forma, do Lula, e faz o que ele manda. E o que o Lula está mandando é que o Haddad diga que os Estados Unidos são o inimigo, que os Estados Unidos são os yankees, os imperialistas, e que nós somos os democráticos. E ele está nessa luta. O Lula, ele voltou às origens. Ele criou novamente aquele cenário em que ele está em São Bernardo, em cima de um caminhão de som, com um megafone na boca, falando contra o imperialismo dos Estados Unidos, falando a favor do socialismo. Ele mesmo disse esses dias que cada vez mais socialista estará, cada vez mais comunista estará. E o Haddad é essa espécie de longa-manos. Ele é essa espécie de garoto de recados do Lula. Por isso, esse tipo de discurso. É óbvio que o Haddad não acredita nisso, é óbvio que ninguém acredita nisso, mas essa é a história que o Lula quer que o seu governo conte, quer que esteja na sua biografia.